Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio especial de final de ano. Hoje nós estamos aqui no Teatro da Fevale com os bailarinos da nossa tribo e as nossas famílias também, num momento muito especial. Estamos numa gravação de um episódio para falar de um dos momentos mais marcantes da nossa história. E quando se fala em sonho, como não lembrar do que a gente viveu esse ano? Esses artistas, com uma coreografia belíssima do nosso mestre Escobar Júnior, foram participar de um festival internacional em Porto Alegre. Sem muitas pretensões, mas é um festival muito reconhecido, com ótimos jurados. E quando acabou a nossa participação, foi lindo, foi uma noite maravilhosa, a gente recebeu uma surpresa. Eles ganharam uma vaga para final, nem passaram por uma próxima seletiva do IAGP. Um dos maiores e um dos mais respeitados festivais de dança do mundo, onde nós tínhamos lá muitos países participando. E eles estavam lá, na final. Então, já dá para entender que vai ter muita história boa, né? Então, imagina, teve a seleção e fomos. Então, gente, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Hoje nós vamos falar desse dia especial e é muito bom falar isso com vocês. E eu quero saber primeiro, como é que foi esse dia, assim, descobrimos que ganhamos a vaga pro IAGP? Eu nem fazia, na real, parte da equipe de Heritage, tinha dançado, acho que Portenho e Me Deixe Ser Sua. Eu lembro de ficar muito feliz e olhar pro lado e tá a Ana e a Belle, tipo assim, se abraçando e muito desacreditadas, assim, meu Deus, vamos pra Nova York. E, nossa, a gente ficou muito feliz, claro, mas a gente tinha muita consciência que era um valor muito alto a se arrecadar para que esse sonho se tornasse realidade. Então, a gente ficou por muito tempo, será que vamos? Vamos ou não vamos? As famílias, assim, até decidir se daria tudo certo ou não. Quando a gente fechou, que realmente começou a loucurada de ir atrás de fazer eventos, de rifas e chás, muitas coisas. A gente, inclusive, também, boa parte da equipe fez uma festa anos 80 e 90 que foi um sucesso. Muitas noites, assim, sem dormir, pensando, meu Deus, preciso arrecadar isso, preciso resolver passaporte e visto. Isso foi num tempo muito curto que a gente teve, de 9 meses, mais ou menos. Então, fora o dinheiro que a gente tinha que levar pra lá, então era uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, já conhecia o festival desde os meus 9 anos de idade. E era uma coisa que eu olhava assim, pensava até os vídeos que eu olhava numa escola lá do Rio de Janeiro, a Petidense. Ficava assim, nossa, isso é impossível de acontecer. Isso nunca vai acontecer. Impossível ir pra Nova York. Impossível estar no IAGP da minha vida. Então, tipo assim, era impossível. E quando eu tava lá, eu fiquei, meu Deus, foi possível. Então, acho que a gente agarrou isso com tanta determinação, tanta vontade que qualquer obstáculo que estava sendo difícil de passar, a gente superou, porque a vontade era maior de estar lá e de realizar, de fato, esse sonho, sabe? Que lindo. E teve todo esse preparo e todo o envolvimento da comunidade, né? Então, foram os pais que se envolveram muito, a comunidade ajudando, a nossa agência querida Vegas, que eu espiei e vi que eles estavam por aí hoje, também ajudando, facilitando, e muitas ajudas chegando de diversos lugares. Foi lindo demais de ver. Então, isso não seria possível, né? Porque, claro, a vaga já foi algo que praticamente a gente nem sonhava, né? Sonhava, mas no futuro bem distante. E depois veio a magia também de conseguir realizar. E como que foram os preparos? Como é que foi, além dessa parte, os preparos com ensaios? O que vocês lembram, assim, que mais marcou vocês nessa nova preparação? Porque, né, nós precisamos readaptar e se preparar e com aquela expectativa, né? Agora nós vamos dançar em Nova York. A gente teve muito pouco tempo, relativamente, em comparação com os outros grupos, que a gente sabe que eles trabalham anos e anos para isso, com esse objetivo já, né? Quando a gente foi para o FIDPO, a gente ficou sabendo até que com pouco tempo. Então, a gente teve um curto período para se planejar. E a gente já tinha o nosso período de férias pré-decidido. Então, seria muito complicado reunir o grupo e tudo mais. Mesmo assim, a gente continuou dando muito o nosso sangue, porque a gente sabia que era um festival gigantesco. E tem toda a questão também da adaptação, porque nós estávamos indo para um festival
praticamente clássico, né? Pelo menos o que a gente conseguia ver daqui, porque lá a gente conseguiu enxergar mais as coreografias, né, de contemporâneo e balés livres, em função que aqui a gente só assiste ao vivo os repertórios. Então, quando nós chegamos lá, que a gente teve uma dimensão, porque a gente estávamos acostumados a ver um balé, um festival de altíssimo nível de balé de repertório. Então, assim, e agora? Porque quando a gente vai para um lugar novo, que a gente já conhece realmente, fica mais fácil de se preparar. Então, teve muitas coisas que a gente conseguiu pesquisar e conseguiu entender, e tinha coisas que a gente só ia ver e entender lá, né? Então, a gente para conseguir se preparar para aquele lugar, para aquele festival. Então, foi a primeira experiência para todos nós, para vocês, para a escola, para o Scooby coreógrafo. Então, nós tinha esse frio na barriga, né? Essa responsabilidade de estar levando o nome do nosso país, que foi uma grande oportunidade, mas que a gente tinha que aproveitá-la de uma maneira bonita, bacana, e fazer bonito lá, e sem saber, né, gente? Lá, os jazz eram contemporâneos, né? E eles eram extremamente clássicos. A gente estava indo com um contemporâneo muito diferente do convencional deles. Então, isso era um risco gigantesco. A gente já estava indo com essa mente assim, olha, nós estamos indo levar uma coisa diferente. E Harriet é uma história muito conhecida lá. Então a gente estava com um pouco de medo de como eles iam encarar nós representando essa história tão importante num lugar que eles já conheciam, né? E também pela técnica diferenciada. E no final a gente acabou ficando entre os top 12. E essa foi a maior surpresa de todas, com certeza. E chegamos em Nova York. Primeiro dia, qual foi o impacto, qual foi a sensação? Quem aqui foi a primeira vez em Nova York? E como é que foi, assim? O que vocês lembram, assim, que mais marcou quando chegou lá e olhou aquela dimensão e a arte viva em todos os lugares? Eu acho que quando a gente chegou para ensaiar, quando a gente chegou no aeroporto, estava tudo muito claro. Então a gente estava reparando no tom do céu, nos prédios, a gente via muito prédio, na vida nova-iorquina, como as pessoas viviam, do que eles se alimentavam, essas coisas assim. Ficou de noite, a cidade que não dorme. Nós fomos numa lojinha de bugiganga, assim, quando a gente pisou pra fora, telão de LED por todos os lados. A gente foi andar na Times Square, que nossos pais fizeram uma surpresa pra gente, que a gente morreu chorando lá. Aí, nesse dia a gente ensaiou 5.000 horas e essas coisas assim. E daí a gente já tava assim, ó, exausto, só queria dormir, ir pro hotel. E mesmo assim, na Times Square, parece que a gente era dono do mundo, assim. Parecia que a gente tinha chegado no topo do mundo, que a gente não precisava fazer mais nada, que a gente estava realizado 100%. Então, foi uma experiência maravilhosa. É um lugar que parece que tu se revigora. Acho que muitos daqui a gente teve a experiência, a sensação de que a gente já estava lá. Faz tempo que aquele lugar era nosso. Então, foi bem emocionante. Eu lembro que nos primeiros dias que a gente estava iniciando a viagem, parecia que o tempo não passava. E que a gente estava lá fazia um mês já. E quando começou a se aproximar para o fim da viagem, foi um baque para todo mundo de ficar... Meu Deus, tá acabando. A gente não sabe quando que a gente vai voltar, quando que a gente vai viver essa experiência com o nosso grupo de amigos, porque todo mundo aqui tem uma afinidade e uma proximidade muito grande. Então, viver isso foi muito louco. E que nem a Duda disse, no dia que a gente chegou e que a gente foi ensaiar, a Grace quis nos levar para Times. E eu lembro que a maioria estava esgotados, porque a gente tinha passado um dia viajando, chegou, foi ensaiar, e eu particularmente queria descansar. E a Grace, não, vamos para Times Square, vamos passear. E ficou enrolando e gravando vídeo. Quando a gente... O vídeo de 19 anos, inclusive. Aquele do Instagram que vocês todos curtiram. Se não curtiram, vai lá. @Grupo Grossa.
E a gente ficou repetindo e regravando. Tem um propósito, vocês vão entender, gente. E matando o tempo. E todo mundo tipo, ai, que saco, não aguento mais. A gente olha pra trás, simplesmente os nossos rostinhos no telão da Times. Porque os nossos pais e as nossas mães prepararam uma surpresa. Então acho que foi uma boa recepção em Nova York. Foi bem legal. Me xingaram muito, tá, mães? Mas eu sabia que vocês iam me xingar mais se eles não estivessem lá. Então eu aguentei firme. E eu acho que o que a Ju falou, que a gente tem uma afinidade muito grande, muito dessa afinidade eu acho que veio dessa viagem. Porque a gente era próximo, a gente se conhecia, fazia aula, ensaiava junto, mas essa afinidade que a gente tem hoje em dia veio muito dessa viagem, sabe? 9 dias grudados, praticamente 24 horas por dia, a gente mal dormia, porque a gente tinha muita coisa pra fazer lá, né? E era turistar e fazer aula em outras escolas de lá, então foi uma viagem muito importante pra gente, eu acho, sabe? Foi uma viagem que nos uniu de uma maneira muito singela, muito gostosa. E eu lembro falando do vídeo também que a gente gravou uma vez. Ai, a Grace. Ai, não gostei, vamos de novo. 2 vezes. Ai, não, porque meu cabelo tá bagunçado. Gente, Não, atrasou aquele vídeo no Times Square, eu ficava olhando, não aparecia, não parecia, eles queriam ir embora, tipo, meu Deus. E ela olhando pro lado, a gente nem nunca desconfiou, né? Mas ela tava nos enrolando muito. Em nenhum momento a gente achou que a gente ia aparecer. Aí foi uma Não. choraçada, Foi foi... daí, não, aqui tá ruim, vai mais pra trás. Grava de novo. Não, meu cabelo tá ruim, vai mais pra lá. Grava de novo. E assim foi indo. Foi lindo, depois foi lindo, depois foi uma choraçada. E, gente, o dia do IAGP, vocês, como bailarinos, com bailarinos incríveis do mundo inteiro. Acho que só no dia da final tinham 44 países. 44 países. E não foram todos os países que tiveram seleção que foram aprovados. Então, como é que foi esse dia? Quem conta pra nós sobre esse dia? Eu acho que a experiência IAGP foi muito surreal pra gente. Como um grupo, como pessoas, como bailarinos. E ter pessoas que a gente tanto se inspira e que a gente tanto vê pela internet, vê como o JP, por exemplo, que ganhou o Prix de Lausanne. E ele tava do nosso lado, tipo... A gente tirou foto com ele, a gente conversou de igual para igual, sabe? E porque a gente tava lá também, então, tipo, a gente tava de igual para igual, sabe? E eles trataram a gente muito bem, a gente super amigos deles. Na festa que teve do IAGP de encerramento, a gente juntou toda a delegação brasileira e a gente fez a nossa festa ali, sabe? Porque as festas de lá são muito diferentes de uma festa brasileira, né? Então, a gente aproveitou junto, a gente conheceu muita gente e viveu muitas experiências novas, assim. Que eu acho que foram muito únicas. E sobre o dia que a gente chegou lá na faculdade e tivemos o ensaio, depois fomos pro palco, o que vocês sentiram de diferente no palco do IAGP, aquele festival, a passagem de palco que foi extremamente rápida também? Quem quer contar sobre esse dia? Bom, a passagem de palco foi uma loucura, porque a gente mal chegou lá, a gente foi para uma sala ensaiar, a gente passou várias vezes a coreografia, saiu dali e foi direto pro palco, a gente só entrou numa fila, entrou no palco, saiu do palco. Tipo assim, muito rápido. Foi só realmente marcar, foi num piscar de olhos, foi realmente marcar os lugares em 1 minuto, se não menos. Então foi muito, muito rápido. E sobre o pré-palco, né, a energia da nossa concentração foi muito diferente nessa vez. As palavras que a gente falou foi a mesma, a oração que a gente fez foi a mesma, as pessoas que estavam ali eram as mesmas, mas a energia que estava lá era surreal, era uma energia que, assim, transcendia, porque foi uma situação que a gente estava lá e a gente não acreditava que a gente estava lá, sabe? Não, na hora, a gente não bateu aquele nervosismo de, meu Deus, estamos em IAGP. A gente estava com um sentimento de gratidão tão forte e a gente estava ali pensando na nossa conexão, nas pessoas que ficaram no Brasil e que nos apoiaram de maneira assim, que não tem palavras, pessoas que a gente nem conhecia que nos ajudaram, os nossos pais também que fizeram de tudo para que a gente pudesse estar lá. Então foi algo muito diferente, uma energia muito diferente. A gente estava muito em paz lá. A gente estava consciente do que a gente estava fazendo, a gente não estava nervoso, a nossa emoção não tomou conta, mas ao mesmo tempo foi um sentimento de gratidão tão grande que a gente estava,
que a gente tava, tipo, querendo muito viver aquilo. Então a gente tava 100% consciente, a gente conversa, que a gente lembra do que a gente via durante a coreografia. Tipo, eu lembro de ver a plateia, eu lembro de olhar pra coxia e ver as pessoas das outras coreografias. Então, foi muito surreal, porque foi uma experiência que a gente lembra de cada detalhe. Então, a energia pré-palco também foi muito única, assim. Eu nunca senti essa energia em nenhum palco, mas lá foi muito diferente. Eu acho que por essa união que a gente tava, essa conexão que a gente tava muito conectado. A gente subiu no palco como um grupo muito fechado, assim. Tipo, muito conectado. Nada entrava. Era a nossa energia e a nossa energia. E além dessa conexão, também que eu falei, das pessoas que ficaram aqui, que nos ajudaram. Então a gente queria fazer por eles, pelo nosso esforço e pelas pessoas que nos ajudaram, assim, sem palavras pra ajuda toda que a gente recebeu. Porque a gente fez uma força-tarefa realmente pra conseguir ir. E muitas pessoas nos ajudaram. Pessoas que a gente, às vezes, nem sabe, nem imaginava que poderia ajudar. Pessoas que a gente nem conhecia. Era o amigo, do primo, do parente, que fez um pix e a gente pagou a parcela, sabe? Então foi algo, assim, muito único. E além da experiência GP, a gente teve uma imersão também de aulas nas maiores escolas de dança. E uma das minhas preferidas, que é a Alvin Ailey. É emocionante estar lá. E eu queria que vocês me contassem como que foi essa experiência de estar fazendo aula nessas grandes escolas, de estar vivenciando. Vocês fizeram aulas fechadas, fizeram aulas também abertas, né, com outros bailarinos, com pessoas de diversos lugares do mundo. Como é que foi essa experiência? Quem quer contar? Foi extremamente gratificante poder estar lá e fazer aula em lugares que a gente, assim, nem sonhava em pisar, com professores extremamente famosos e qualificados, e que a gente, como a Dani falou, a gente não acreditava que a gente estava lá fazendo aula e aprendendo muito com essas pessoas. Eu, pessoalmente, fiz aula de modalidades que eu nunca tinha experimentado. Experimentei a primeira vez lá. E foi uma experiência muito legal poder se conectar com pessoas de outro país, de uma realidade completamente diferente, artisticamente também, por estar em Nova York, né, que é a cidade da arte, é uma cidade extremamente cultural. Então, estar nesse lugar e fazer aula nessas escolas que a gente sempre sonhou em estar, foi uma energia muito diferente. A gente saía de cada aula cada vez mais energizado para aprender mais, para absorver mais conhecimento e absorver mais dança e arte para nossa vida. Foi uma experiência muito, muito gratificante. Eu acho que a viagem inteira a gente pode resumir em sendo uma experiência muito gratificante. A gente estava todo mundo muito grato de poder participar de cada coisinha, de cada aula, poder falar com cada professor. Então, foi de verdade, assim, gratidão total em todos os aspectos. E aquele momento de assistir um musical, quem aqui ficou com muita vontade de dançar no musical? Quando eu fui assistir o musical, eu fiquei muito honrada, porque sempre foi meu sonho assistir um musical, em especial ao vivo, brasileiro ou não, e ainda mais um musical tão magnífico que é o Wicked, que é um dos maiores musicais do mundo que existe, e ainda mais na Broadway, que é uma coisa assim, cara, surreal. Não tem explicação, é mágico. E depois nós fomos ver o making of do musical e foi incrível, porque podemos ver como é de fato por trás. E parecia que nós poderíamos ser os atores e bailarinos que ficavam dentro do musical também. Eu lembro que quem nos apresentou os bastidores foram 2 bailarinos que faziam parte do musical. E eu lembro que um deles contou sobre a experiência dele para entrar
e ingressar como um bailarino na Broadway. E eu lembro que ele falou que levou 7 anos para a Broadway chamar ele. Ele fez um teste, se passou um tempo, ele não teve retorno, então foi algo que ele deixou passar e nem imaginava que poderia receber uma mensagem falando: oi, você foi selecionado para ser o nosso bailarino. Então, acessou um lugar, pelo menos dentro de mim, um lugar que eu nunca tinha imaginado. E que é como se fosse um sonho de criança, sabe? A sensação de tu estar assistindo um musical, de tu conhecer os bastidores, de ver como funciona cada detalhe, te faz querer estar ali e viver aquilo ali. Pelo menos eu tive vontade de viver aquilo pelo menos por uma temporada, ou por um mês, por um dia, que seja, mas que é uma experiência que eu acho que todo bailarino deveria ter. E eu lembro deles contarem que a gente assistiu o Wicked, que é inspirado no Mágico de Oz, inclusive. Eles falaram que os bailarinos chegavam 30 minutos antes, pintavam a bailarina e ela subia no palco e acabou. Então é uma produção absurda. É sério, é surreal. A gente não consegue ter dimensão até a gente ver aquilo de perto. E quando a gente fez uma aula de teatro musical. E não parece, mas eles treinam muito, porque tem que ser igualzinho em todos os musicais, todos os passos são iguais, tudo é exatamente igual, para que todas as pessoas tenham a sensação de ter visto pela primeira vez exatamente como elas veem na internet. E o Wicked tem 20 anos já de estreia, então imagina, 20 anos, uma coreografia exatamente bem trabalhada, trazendo a mesma magia todos os anos na Broadway. Foi muito engraçado, porque a gente soube que a gente ia assistir Aladdin, a gente não ia assistir o Wicked em si. E pra nós estava maravilhoso, porque ano passado o nosso espetáculo foi sobre Aladdin, então a gente ia reviver essa história que a gente viveu ano passado. Aí, acho que a organizadora, né, que organizou lá a nossa viagem, chegou... faz sentido. Chegou na Grace e falou que o nosso dia fechou pra Wicked, só que ninguém tava botando fé no Wicked, e no final é encantador. É um que desce aqui em 1 segundo, é um que sobe lá em 2. Desceu uma moça do céu, é umas coisas assim absurdas, é magnífico. E na época, o tema do espetáculo ele nem tinha sido divulgado ainda. Ele foi divulgado depois. Então, quando a gente consegue aproximar as histórias do que a gente pôde tirar um gostinho ali da Broadway e hoje viver isso no palco, nem que seja por um curto período, é bizarro. A trilha sonora que a gente usa é muito louco. E falando em ótimas experiências, a gente, além de viver muitas aulas, assistir musicais, participar do IAGP, vocês também conheceram, né, a parte turística da cidade, foram na Lincoln Center, então visitaram a ópera também, que foi um dia muito especial. E também nesse dia, a gente teve a sessão de fotos, né, fotos bailarinísticas pela cidade. Então, o que vocês lembram? Quem quer contar algo desse dia? Como é que foi esse dia para vocês? Foi um dia diferente? Foi um dia mais leve? Foi um dia mais de turista em Nova York? Acho que foi muito legal conhecer todas as áreas da cidade, porque a gente, quando olhava pro lado, já tava, tipo, na Times, quando olhava pro lado, tava na Lincoln Center, daqui a pouco tava no Central Park. Tipo, Nova York, que é uma cidade gigante, parecia tão pequeno, porque em questão de minutos a gente já podia dar volta na cidade inteira. E acho que a sessão de fotos foi muito legal, até porque teve o tour antes da Lincoln, que é incrível, é lindo demais lá por dentro. E ver todos os bastidores, o que acontece lá, acho que foi incrível. A gente passou por uma experiência em que a gente foi pra dentro do teatro e ele tava explicando a história do teatro e a cortina abriu. E tava, assim, ó, muita gente. Eu acho que tinha umas 40 pessoas no palco. Ele falou 44 pessoas. Era muita gente organizando o cenário. Então, era
sim, pessoas em todos os cantos, com muita escada, muita coisa e cenários descendo. Então, eles trocam o cenário muito rápido. E ver eles trabalhando foi incrível. É uma organização absurda que eles têm. É muito legal. E eu lembro que a gente não só tirou foto lá no Lincoln, como a gente também foi pro Central Park depois, né? Fomos caminhando e tiramos foto no meio do caminho também. Paramos no meio da rua pra tirar foto que nem que nem os Beatles, em cima da faixa. E as fotos ficaram belíssimas, lindíssimas. E não sei, foi muito louco aquele dia que a gente teve das fotos, porque a gente já tinha dançado no IAGP. Então, não que a gente estivesse mais leve por já ter passado pro festival, mas foi um dia mais gostoso, assim, a gente foi pra curtir, sabe? O nosso dia de competição já tinha passado, a gente tava lá pra curtir e saíram fotos lindíssimas. Naquele dia nós estávamos na expectativa se dançaríamos na gala ou não dançaríamos na gala, vocês lembram? Vieram uma foto, e aí? Recebemos mensagem, e aí? Vai rolar ou não vai rolar? Se estamos lá, por que não sonhar? Não rolou de dançar na gala. Não foi dessa vez, mas estávamos lá na noite de premiações. Sim, muitas expectativas. Nós já havíamos vencido, né? Para nós já estávamos extremamente gratos. E até que quando aparece aquela bandeira do Brasil e eles dançando. Top 12. E a gente em live. E a live, eu acho que os pais levaram a cidade inteira pra live. Gente, eu nunca vi tanta gente na nossa live. A gente fez uma live quase 2.000 pessoas. Gente, o que é isso? Era muita gente. E obrigada, pais. Vocês são maravilhosos e eles merecem. E daí, quando vê, gente, apareceu top 12. Eles estavam lá embaixo, porque eles fizeram um desfile, que nem vocês viram o desfile deles hoje aqui. Como é que foi pra vocês? Porque a gente lá em cima foi uma gritaria, uma choraçada. Como é que foi lá pra vocês quando receberam essa informação? Nossa, foi muito louco. Eu lembro assim, eu consigo ver agora o teatro, tá? Eu consigo ver a gente assim, um do lado do outro. E a gente não gritou, tipo, porque, gente, IAGP não se grita, né? Não é que nem os festivais aqui que a gente, uau! Primeiro lugar, meu Deus, não sei o que, não sei o que lá. Não, lá todo mundo muito fino, muito, né? Eu só lembro a gente assim, ó. E a gente abriu o olho deste tamanho, com a boca aberta, assim, a gente não sabia, a gente tava sem reação. E a gente, o que aconteceu? O que é que a gente apareceu ali, que a gente ganhou, a gente ficou top o quê? Depois a gente foi entender, gente, top 12 do mundo. Imagina, a gente ficou entre os 12 melhores do mundo. É muito, muito inacreditável. Então eu lembro essa cena muito assim. Só que assim, a gente não tava só nós. Eu olhei pro lado, tava, não sei, acho que era a Júlia lá, a Júlia Garrido, eu acho que tava. Que é uma bailarina maravilhosa, ela foi como solista. E daí a gente olhou, eu tava assim do lado, ela tava do meu lado. Daí, não sei, eles dando parabéns pra gente. A gente ficou tipo, meu Deus, a gente tá com os melhores, sabe? O Enzo do Bolshoi também tava junto com a gente. A gente ficou tipo assim, gente, o que tá acontecendo? Nossos bestes. Viraram muito nossos bestes. Detalhe, nem lembram mais da gente. Garanto. Não custa sonhar, exatamente. Inclusive, eu queria falar uma coisa só pra complementar do dia da premiação que aconteceu. A gente, ouso dizer, tá? Mas foi uma das melhores refeições que a gente fez em Nova York. Foi muito bem. Obrigada, IAGP. A gente comeu muita fruta. Eu, particularmente. Gente, fruta em Nova York é muito caro. Muito caro. Eu lembro que eu paguei $8 num potinho. E era ruim, tá? Eu fiquei bem triste pelos meus $8. Mas enfim, a gente comeu pizza, Gente, tinha muita, gente tinha sorvete, tinha cupcake, tinha cookie. Aquele cookie era maravilhoso, inclusive. E foi isso, assim, foi Era o maravilhoso. restaurante da universidade, né? Naquele dia a gente não comeu hambúrguer. Isso pra mim foi a maior vitória. Não era porque o hambúrguer era $2. Comer Capaz, fruta. era por isso. Gente, aqui na real, sabe o que eu acho? Os estadunidenses não sabem se alimentar. Ponto. É isso. Eles não têm comida boa. Não tem o nosso paladar. Tem o nosso paladar. A nossa comida é sem comparação. Sabe o que é tu almejar tanto? Vou pra Nova York. Chegar em Nova York, dar 3 dias e falar: meu Deus, eu quero comida do Brasil, por favor. Eu quero um prato de arroz e feijão. É isso que eu quero. Não aguento mais comer batata frita e hambúrguer. Não dá mais. Aí eu acho que a gente mandou mensagem pros nossos pais, né, pedindo arroz e feijão. E daí eu acho que todo mundo teve a mesma refeição quando chegou em casa, que todo mundo comeu arroz, feijão e batata. Foi muito engraçado. Falando sobre a comida, gente, eu só queria um requeijão e um pão e só tinha bolacha.
Gente, era bolacha, Nutella, pasta de amendoim. Não tinha um pãozinho de queijo, entende? Não tinha um sabor brasileiro. O feijão era enlatado. Entende? Isso foi um trauma pra mim, porque eu só queria cozinhar um feijão no micro-ondas. Eu passei a semana inteira comendo macarrão instantâneo. Sério, foi muito triste. Eu emagreci bastante. Mas iriam de novo pra Nova York? Lógico que sim, comeria aquele milkshake horroroso várias vezes. Eu queria dizer que o milkshake em Nova York não é com sorvete, é uma espuma extremamente aleatória. Assim, e eu botei café nele pra ajudar. E a correria pra tomar o café da manhã antes de sair. A panqueca era impressa. Tu não lembra? No hotel tinha uma máquina que ficava imprimindo panqueca. E juro, eu fui a pessoa mais feliz do mundo nesses dias. O café da manhã era gostoso. Gente, o nosso tempo tá terminando, tá tão maravilhosa nossa conversa. Mas eu quero dizer pra vocês, vou mandar uma mensagem do Scooby, agradecer nesse episódio, nosso coreógrafo maravilhoso. Manda um beijo pro Scooby. Beijo, Scooby! Ele mandou dizer que ama vocês e que vocês sempre lembrem que na arte, o que mais importa é ser artista. E que vocês sempre sejam artistas e que vocês são potentes e podem tudo o que vocês quiserem. Eu concordo com o Scooby e quero dizer que a gente ama muito vocês. Que a gente ama muito vocês, que a gente ama muito ele e que a gente tem muito orgulho de tudo que foi construído. E, para finalizar esse episódio, eu quero falar, como é o nosso episódio de fim de ano, eu quero que a gente fale de um sonho, né? Já que foi um grande sonho que a gente realizou esse ano, que cada um compartilhe aí pra gente finalizar um sonho, um desejo pro próximo ano. Então, algo aí que a gente possa mandar boas vibrações e fazer acontecer no ano que vem. O meu sonho pro ano que vem é que a gente tenha mais dessas oportunidades. Não necessariamente de ser em outro país, claro que seria muito legal, mas ter essas oportunidades, essas trocas com gente de outros lugares e que a gente continue inspirando as pessoas, sabe? Porque eu imagino que alguém tenha sido se inspirado na gente, porque é uma coisa bem louca pra gente pensar. Até hoje, tipo, meu Deus, a gente foi pro EGP. Meu Deus, a gente foi pro Nova York. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pro ano que vem, assim como o Fê, eu também acho muito importante a gente pensar em novas portas se abrindo pra gente. E eu, pessoalmente, também espero muito continuar tocando a vida das pessoas em qualquer área que seja da minha vida. Isso é uma coisa que eu aprendi com a dança e que eu vou pra sempre levar comigo, que é fazer a diferença na vida das pessoas. E estar em cima do palco, pra mim, pelo menos, sempre foi isso. Foi sempre tocar o público e emocionar quem quer que esteja assistindo a gente. Pro ano que vem, eu desejo que nós conseguimos continuar evoluindo como bailarinos, como artistas e principalmente como pessoas, porque eu acho que durante a viagem a gente também evoluiu muito como pessoas e aprender a conviver com todo mundo. Pro ano que vem, eu espero que a gente possa receber essa gratidão de cultura que a gente recebeu em Nova York, aqui no Brasil, celebrar a cultura que a gente sempre, que é muito rica, e com pessoas especiais que nos tornaram muito familiar ao ponto. Falei tudo errado. A essa altura do campeonato. Bom, o meu sonho para o ano que vem é que a gente continue unido e com essa conexão tão linda que a gente conseguiu construir na viagem. Que a gente continue inspirando pessoas com essa nossa conexão e que a gente transborde arte juntos sempre. Eu faço as palavras da Dani, as minhas palavras. Mas complementando essa união, porque a gente se fez e a gente acabou formando uma família. E só quem viveu essa viagem sabe o quão foi importante a nossa conexão e que a gente possa inspirar a próxima geração e que vocês tenham um caminho lindo pela frente. Então eu desejo que no ano que vem vocês continuem se inspirando e que criem conexões não só com as pessoas do seu ciclo próximo, mas que vocês consigam expandir
isso para mais lugares. Pro ano que vem eu desejo muitas portas abertas pra gente e muitas novas oportunidades. Pro ano que vem, eu espero que a gente se apaixone muito mais pela arte, mais do que a gente é apaixonado. Que a gente continue se inspirando muito. E... e é isso. Pro ano que vem, o meu desejo é que a gente não perca essa garra de buscar sempre o melhor da gente e se superar. Não competindo com os outros, mas competindo com nós mesmos. Eu acho que isso é muito importante, que a gente continue unido como um grupo lindo sempre. E sempre buscando o melhor de nós. Pro ano que vem, eu desejo que a gente colecione mais memórias lindas, como foi o IAGP, como foi o pré-IAGP, que foi intenso, e nos festivais, que a gente tenha boas memórias nos espetáculos, nas aulas, que seja um ano lindo. Meu sonho para ano que vem é que a gente possa levar mais pessoas do nosso grupo para experiências assim. E uma das experiências que a gente sonha muito é ir para Joinville e fazer curso lá, enfim, ter toda essa vivência que a gente teve um pouco no IAGP, ter essa vivência aqui no Brasil também. Eu acho que pro ano que vem eu desejo que as pessoas valorizem a dança como ela é valorizada lá fora, em outros países, como a gente viu lá em Nova York. Eu desejo pro ano que vem que todos nós tenhamos mais oportunidade no mundo da dança. Um dos meus desejos para o ano que vem é que a gente possa criar muitas memórias inesquecíveis e que a gente seja muito feliz, que é o que importa, né? Eu desejo que vocês acreditem sempre nos sonhos de vocês e que vocês brilhem onde vocês estiverem e que vocês levem essa alegria pro resto da vida de vocês, que a gente vê vocês celebrar sempre lá dentro da escola. E a gente ama ver vocês celebrando e crescendo com a gente. Que vocês vibrem sempre e brilhem em todos os lugares. E, gente, como é o nosso último episódio, vocês gostaram, plateia? Como é o nosso último episódio do ano, nós não poderíamos finalizar esse episódio sem dança. Então, vocês podem dançar um pouquinho para nós? E muito obrigada a todos que nos acompanharam nesse episódio, nos acompanharam durante o ano, que vibram pela gente, que vibram pela nossa tribo, que estão aqui apoiando. Deixe o seu comentário, deixe essa curtida aqui se você está gostando. Se inscreve no canal e até o próximo Grosscast. A gente vai dar um tchauzinho aqui. Tchau, pessoal. E agora, o palco é deles, né, pessoal? We're paper planes in the sky, drifting where the wind blows. Yeah, gravity held me tight, but with you I can let go. I know, when I'm hollow, you take it all away and fill the empty spaces. Don't know about tomorrow, but I know that today I feel a little bit lighter when the world's heavy and stone, and the colors shine a bit brighter when I'm with you. Wherever we go, the goal ain't so cold as long as you're close to that. You should know I feel a little bit lighter when I'm with you. When I'm with you.